Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari do O Garfar e hoje nós vamos aprender juntos a fazer um bolinho de grão de bico, ou então hambúrguer de grão de bico, ou então torta de grão de bico, vai depender da sua criatividade, tá bom? Mas por aqui você vai aprender tintim por tintim de como faz essa delícia. Se assemelha muito ao falafel, né? O famoso bolo de grão de bico, feito com grão de bico cru e diversas especiarias, temperos, é bem gostoso. Inclusive, se você quiser aprender a fazer o falafel, você vai até o Instagram do Garfar, no feed, a gente tem publicação já com receita completa também de como que faz o falafel. Mas antes disso, vamos entender os principais ingredientes desse hambúrguer, desse bolinho que nós vamos fazer hoje, que são as especiarias, os temperos. Agora, você já ouviu falar, acredito que sim, que o que diferencia o veneno do remédio é a dose? Pois bem, hoje a gente vai entender por que isso acontece também com os alimentos e o que as especiarias têm a ver com isso. Nós vamos entender quais são os sabores tóxicos. Alguns desses alimentos tenho certeza que você já conhece, que para algumas pessoas eles podem ser tóxicos, para outras pessoas nem tanto, vai depender do seu quadro clínico. Mas canela, café, carambola, cravo, que mais? Noz moscada são só alguns dos alimentos que podem causar sintomas dos mais variados. Mas se você, por exemplo, pegar um pedacinho de canela e tentar comer inteira, ingerir inteira, naturalmente não vai ser desagradável ao seu paladar. A canela é deliciosa, mas em pequena quantidade. Se você utilizar ela em grande quantidade, vai até poder causar irritação, amortecer sua língua, entre diversos outros fatores gástricos, realmente problemas de saúde você pode ter ligado a isso. Acaba sendo tóxico ao seu organismo. Então, por que isso acontece? Essas características que são consideradas agradáveis, como por exemplo o sabor da canela, o aroma do cravo, a característica que dá ali um prato quando você coloca noz moscada, na verdade são fatores utilizados para serem repugnantes ao ser que vai estar tentando consumir aquela planta, que vai estar tentando matá-la, né? Então ela utiliza isso como uma arma química ali para sua defesa. Por quê? Porque estes fatores, eles são voláteis, eles podem causar irritabilidade antes mesmo do ser ali causar o ataque à planta, porque o olfato dele já vai ter sido prejudicado, né? E por que isso não acontece com o ser humano? Para pra pensar, por que ele não sente essa irritabilidade? Na verdade, ele sente. Se ele pegar um pedaço inteiro de canela e tentar consumir, vai causar uma sensação horrível, por exemplo. Não vai ser interessante. Então, a questão toda é a quantidade. Nós toleramos uma quantidade um pouco maior, né? Toleramos uma quantidade razoável ali dos ingredientes, mas ninguém consegue, por exemplo, nem deveria, não pode consumir uma bolinha de noz moscada no dia. Isso vai te causar sérios problemas. Por quê? Porque aquele ali é um sistema de ataque da planta resumido em uma noz moscada. Ele não vai te fazer bem. Mas o ser humano se apropriou e utilizou uma estrutura que deveria prejudicá-lo para ser uma estrutura que vai favorecê-lo. Sim, a gente faz isso, né? Eu acho que o que diferencia a humanidade de maneira geral do restante dos animais é essa capacidade de pegar alguns recursos naturais e adaptá-los, reutilizá-los, transformá-los em coisas que podem ser mais práticas ao ser humano. E a gente faz isso também com esse sistema de defesa das plantas, que tentam, através de certas toxinas, danificar aquela pessoa, aquele ser que vai estar tentando destruí-la. O que nós fazemos? Nós utilizamos estes alimentos que poderiam ser considerados tóxicos e nós conseguimos diluí-los. É algo bem prático que nós fazemos direto na cozinha, que é a diluição, que é você pegar um sabor muito marcante e diluí-lo em algum líquido, reduzir essa intensidade para que seja agradável ao paladar. Então, a gente não coloca uma noz moscada inteira num prato, a gente coloca raspas, a gente coloca uma pequena quantidade que vai interferir significativamente no sabor, que vai te ajudar a ter uma experiência gustativa mais interessante. E é por isso que a diferença entre um veneno e um remédio é a dose. Porque essas plantas não só são agradáveis ao paladar, como elas também trazem benefícios à nossa saúde. Não é como se nós só estivéssemos consumindo pelo gosto, né? Também elas são importantes. Aqui está a grande diferença, né? Não só nos outros aspectos da vida, na alimentação, você também pode buscar um abrigo ou uma destruição em algum alimento. E é por isso que nesse bolinho eu coloquei diversas especiarias para remeter ao sabor do falafel, com algumas variações. Você vai ver que a receita é bem parecida ao falafel, mas tem mudanças. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e bora pra receita entender que as substâncias tóxicas geram sabores que não são tão desagradáveis assim. Tudo depende da quantidade.
Vamos entender juntos quais são os nossos ingredientes. Você vai precisar de grão de bico demolhado, aqui eu deixei de molho por 12 horas. Também você vai precisar de azeite, tahine, mix de tempero seco. Você pode conferir quais são eles certinhos na descrição do vídeo, tá? Aqui também pimenta de cheiro. E eu fiz um buquê garni, que é esse emaranhado de folhas aromáticas com talos que eu tinha. Também cebola, alho e cheiro verde. Pronto, você vai precisar colocar todo o grão de bico dentro de uma panela de pressão. Coloque também o buquê garni dentro dessa panela, tá? Agora você vai adicionar água até passar 2 dedinhos da quantidade de grão de bico que tem na panela. Tampe muito bem a panela e leve para cozinhar por 20 minutos depois que pegar a pressão. Certo, enquanto o grão de bico cozinha, vamos processando os ingredientes em um processador. Você vai dispor a pimenta de cheiro, a cebola, o alho e o cheiro verde em um processador até que ele fique bem homogêneo, o máximo que você conseguir no seu aparelho, para que não fiquem talinhos muito grandes na hora da gente fazer o nosso bolinho. Depois que estiver tudo bem processado, você pode adicionar o azeite, a tahine e os temperos secos e bater mais um pouquinho. Aqui no meu aparelho eu bati por mais 1 minuto. Retire este conteúdo do seu processador e reserve, tá? Depois dos 20 minutos, tira o grão de bico da panela e você vai bater o grão de bico escorrido, tá? Em um processador. E vá adicionando aos poucos essa pastinha que você fez. Isso vai ajudar o seu aparelho a bater o grão de bico. Vai acrescentando o grão de bico e a pastinha, intercalando. Eu tive que fazer isso porque o meu aparelho é pequeno. Se o seu aparelho for grande, pode colocar todos esses conteúdos dentro do processador e bater. Aqui, para facilitar o processo, eu fui batendo os conteúdos no processador e dispondo em um bowl. Assim, eu consegui bater o restante do grão de bico e dessa pastinha sem maiores problemas. Quando você terminar de bater o grão de bico e a pastinha, você vai misturar todo o conteúdo que você tiver feito até então, tá? Misture, não se esqueça de misturar com o conteúdo do bowl, porque eles vão ter provavelmente diferentes texturas, assim você vai homogeneizar. Depois que você tiver misturado tudo, experimente, veja se precisa de sal. Aqui no meu caso precisou, eu acrescentei um pouquinho de sal. E depois só misturei tudo de novo e ficou do jeitinho que eu queria, tá? Mas você precisa experimentar nessa etapa. Olha, gente, se você for fazer algum tipo de hambúrguer, de torta, que você gosta mais molinho, você pode não utilizar as farinhas, que eu vou colocar nessa parte. Tanto que eu não coloquei no início do vídeo junto com os ingredientes. Mas aqui eu prefiro mais firme, então eu vou utilizar farinha de linhaça e também farinha de arroz. Você pode ver as quantidades na descrição do vídeo. Primeiro, coloque a linhaça em um potinho, em um liquidificador e bata. Aqui, 30 segundos no processador já é suficiente para conseguir essa textura da farinha de linhaça, tá? Ou você então compra a farinha de linhaça pronta. Eu prefiro bater na hora para ela não ficar oxidada. Coloque todo o conteúdo da linhaça e vá misturando com a ajuda de uma espátula por enquanto. Agora eu vou acrescentar aqui farinha de arroz, mas você pode acrescentar outra farinha que você queira, farinha de quinoa, farinha de amaranto, farinha de trigo sarraceno, farinha de coco, vai do seu critério, tá bom? E depois é só misturar tudo, comece com a espátula e depois misture com as mãos e você vai obter a textura adequada para um hambúrguer, um bolinho ou até mesmo uma torta mais firmes. Certo, e você consegue obter essa textura, tá? Esse tipo de movimentação é possível na massa, ela já chega a desgrudar das mãos. E você pode optar por fazer bolinhos, por modelar hambúrgueres, por moldar tortas, vai depender da sua criatividade, mas é essa textura que você vai chegar, tá bom? Aqui eu optei por fazer um bolinho, eu fiz as bolinhas e congelei, depois eu fritei na gordura quente, também se pode assar no forno. De todas as formas fica ótimo. Aqui eu fiz uma tahine para acompanhar, que é deliciosa. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço para vocês, hein? E é isso, gente. Espero que vocês façam.
Me diga o que você achou. Vai fazer a receita? Conta aqui embaixo pra mim de que forma você vai usar essa receita. Se é bolinho, se é hambúrguer, se é torta, o que você vai inventar por aí, tá? Eu quero muito saber. E é isso, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, manda esse vídeo, compartilha com alguém que precisa fazer essa receita em casa, que precisa saber sobre esse assunto que a gente conversou hoje, tá? E é isso, até a próxima!